Sejam muito bem-vindos à jornada 1% Mais. Estão preparados? Eu te garanto que esse não é só mais um curso gratuito, que você só perde tempo e não aprende nada. Ou até aprende aí alguma teoria, só que quando chega na prática, continua se sentindo perdido. Essa jornada é diferente de tudo que você já viu. A gente vai te ensinar um passo a passo de um método que você consegue colocar em prática a partir de agora. Mesmo que você esteja começando do zero, você vai aprender a ganhar muito mais do que na poupança ou naqueles investimentos que os gerentes e os assessores adoram te empurrar. E o melhor, você nunca mais vai perder dinheiro. Você pode até achar que não investindo da melhor maneira você não está perdendo dinheiro, mas nós vamos te mostrar que, infelizmente, você pode sim estar perdendo muito dinheiro. Esse método, ele é muito fácil de aplicar. Ele funciona para todas as pessoas, independente da idade. Para você que tem 40, 50, 60, mais de 70 anos. Para quem tem medo de investir sozinho. Para quem depende de recomendações dos gerentes e dos assessores. Para quem é aposentado e quer aumentar a renda da sua aposentadoria. Ou para você que é jovem, que está se preparando aí para acumular patrimônio para fazer aí a sua aposentadoria. Para quem quer melhorar sua qualidade de vida e ter cada vez mais conforto, podendo fazer viagens, frequentar bons restaurantes. Com esse método simples que você vai aprender, você vai conseguir fazer seus investimentos de maneira muito fácil e rápida, sem gastar muito tempo por mês, sem se preocupar com notícias políticas, sem correr o risco de perder o seu dinheiro e sem perder seu sono e a sua tranquilidade, que isso aí é muito precioso. E agora eu sei, você olha pra gente e fala assim, mas será mesmo que eu vou conseguir aprender a investir sozinho? Entender aquela sopa de letrinhas, CDB, CI, LCA, CRI, conseguir escolher qual que é o melhor investimento, qual que rende mais e ainda conseguir ganhar mais de 1% ao mês com muita segurança. Realmente eu sei, é difícil de acreditar. Deve ser mais uma mentira aí da internet. É só vendo pra crer. E é isso que a gente vai fazer nessa jornada. Além da gente ensinar para você o passo a passo desse método, a gente vai mostrar pessoas reais, pessoas comuns, iguais a você que não acreditava que poderia aprender a fazer todos esses investimentos sozinho e aprender e cuidar de maneira segura do seu dinheiro. Mas agora, eles seguem o método que a gente ensina, investem sozinhos, recebem renda passiva todos os meses e estão dedicando seu tempo ao que realmente importa, seu trabalho, sua família. Tinha um consultor, mas eu não entendia o que ele falava e me dava desespero, assim, porque eu não sabia nada se o que eu estava fazendo, se eu estava fazendo correto ou não sei o quê. Porque eu não sabia nada. Imagina eu entrar em tesouro sozinha, assim. Para fazer sozinho, igual a gente que não conhece, você fica muito inseguro. Ou será que é bom? A gente não sabe avaliar ainda qual que é o melhor, o que é, o que não é. Eu deixava meu dinheiro assim ao léu. O seu curso lá, o pré-curso para venda da sua mentoria, foi um diferencial muito melhor do que todos os outros. Eu falei, é esse mesmo. Eu, quando assisti a sua aula, eu não tinha assistido nenhum. Eu não assisti de nenhum outros aí. Gostei muito do jeito de vocês e me identifiquei. Aí eu entendi bem, assim, renda fixa. Eu achei que eu estava até que dominando bem. A ideia é que vocês também fazem, entendeu? Não é alguém que está falando assim, faz alguma coisa, mas eu não faço. Então eu só tinha mesmo na poupança. Hoje eu vejo quanta burrice, né? Porque o pouco que eu já conheci vocês, nossa, já teve um mês aí passado que os rendimentos foram bem acima da poupança. Para mim está sendo 100%, sem reclamação nenhuma. As aulas foram muito, muito, muito boas. O curso é muito bom. E foi tudo de bom, né? Eu tô aprendendo muita coisa. A gente poderia ficar te mostrando aqui um monte de pessoas de todas as idades, com todas as histórias possíveis, com todos os tipos de perfil e que aplicaram o método e estão ganhando mais de 1% ao mês. Mas a gente sabe que você não quer enrolação e quer aprender logo esse método. Então que bom que você tá aqui, porque você não encontrou a gente na internet por um simples acaso. Você encontrou a gente porque talvez você esteja precisando de ajuda. Por acaso esse ano você já prometeu que ia tirar seu dinheiro da poupança? Ou começar a fazer aportes mensais para construir sua carteira de investimentos. Mas tudo passa tão rápido e talvez você tenha ficado inseguro e deixou tudo paradinho lá, até agora. Só que infelizmente, toda vez que você vai deixando para depois, você está perdendo dinheiro. O seu dinheiro ele vai valendo cada vez menos. Só que dessa vez, se você quiser um resultado diferente, eu tenho que te falar que você vai precisar fazer coisas diferentes. E uma coisa eu posso te garantir, com esse método que você vai aprender essa semana,
Esse vai ser o ano da sua mudança definitiva. Você vai mudar a sua vida financeira e o seu futuro. Eu sei que o maior objetivo das pessoas, e talvez o seu também, é conseguir construir uma aposentadoria tranquila. É saber que não vai depender de ninguém lá na frente, nem dos seus filhos, quando suas despesas vão aumentar e provavelmente a sua renda vai diminuir. Poder comprar seus remédios que provavelmente você vai precisar sem despreocupação e sem precisar pedir para ninguém. É você poder ajudar a sua família sem que isso comprometa a sua renda, seu patrimônio e principalmente na sua qualidade de vida. Poder escolher a escola dos seus filhos e o plano de saúde que você prefere, sem se preocupar com o preço, e sim o que é melhor para vocês. Fazer aquelas viagens que você sempre desejou, sem se preocupar com aquele dinheiro contadinho, sem peso na consciência, tudo utilizando aí os rendimentos dos seus investimentos. E mais importante, fazer com que a sua principal herança seja fazer com que seus filhos, eles não precisem se preocupar com você, fazendo com que eles não precisem ficar integralmente preocupados com você, principalmente quando você atingir os seus 70, 80, 90 anos, que aí os gastos eles estão bem mais altos. Essa com certeza será a melhor coisa que você poderá fazer por eles. Então, se você quer aprender esse método e viver tudo isso, a gente precisa que você se comprometa aí até o fim dessa jornada. Você não vai parar na metade, combinado? Então, presta muita atenção no que a gente vai te falar agora, tá bom? Você não está investindo o seu dinheiro agora, não é porque você é incapaz de investir, não é porque você não tem força de vontade, não é porque você não está se dedicando de forma suficiente. Você ainda não investe bem o seu dinheiro, porque até hoje você não conhecia o método que a gente vai te ensinar durante essa jornada. Você não sabe como que a gente fica triste em saber, né? Que muitas pessoas, talvez igual a você que está assistindo, fica a vida inteirinha só poupando, economizando cada centavo e deixando de fazer coisas maravilhosas, como sair, viajar, cuidar da família, do lazer. E quando consegue fazer isso, faz de forma tudo contadinho. E aí quando quer ir no restaurante, por exemplo, vai lá e já se preocupa com o preço. Escolhe aquele que está mais barato, né? E não aquele que você tem vontade de consumir. Fica sofrendo porque não consegue aumentar o salário, então vai ter que ficar sempre reduzindo despesa. Muitos perderam tempo e dinheiro buscando fórmulas mágicas que até podem dar algum resultado imediatamente, mas depois percebem que caíram numa pirâmide ou em algo que não é sustentável. E aí, depois, o seu dinheiro que já estava contado foi pro ralo abaixo. Sabe aquela promessa fajuta de ganhar mais de 5% ao mês? Ou então investir através daqueles robozinhos que eles vão fazendo tudo para você enquanto você fica ali, ó, de boa? Então, isso aí é uma grande sedução para o seu cérebro. Você fica todo empolgado, vai lá e gasta seu suado dinheirinho aí para aprender esse método e pensa assim, agora vai, eu vou enriquecer. Só que aí você começa a sentir alguma coisa estranha, fica com medo de perder dinheiro, você não entende o que está acontecendo, né? O dinheiro parece estar aumentando, mas você não entende o porquê. E na hora que você vai solicitar o resgate, aí acontece. Aí você vai perceber que o dinheiro que você estava ganhando era apenas virtual, os numerozinhos ali na página, mas o dinheiro de verdade você não conseguiu quando você solicitou o resgate. E aí você percebeu que foi enganado. Muita gente caiu nisso, as famosas pirâmides financeiras. E aí você fica frustrado e decide que nunca mais vai mexer com o mercado financeiro. E decide voltar para a gloriosa poupança. Só que assim, algumas pessoas elas vão perceber que isso aí é uma grande furada. E aí elas vão lá no YouTube procurar sobre investimentos. Provavelmente o que vocês estão fazendo aqui agora. O problema é que a grande maioria desses YouTubers, eles vivem numa situação totalmente desconexa com a maioria de vocês. E de mim também, eu me incluo. Ou então porque eles só falam de investimentos em ações. Então o público já é mais jovem. Investimento em ações, eles falam, eles não omitem, né? Que é perigoso no curto prazo, mas que no longo prazo é super vencedor. Só que para quem já passou de 50 anos, tem que tomar cuidado com esse longo prazo. Ou porque eles aplicam filosofias de investimento totalmente irreais para você, que falam que o melhor investimento a longo prazo são as ações, que CDB não presta, que renda fixa é perda fixa, dizendo que basta comprar boas ações e deixar lá por 10 anos. Toda desculpa é longo prazo. Se der errado, não, é pro longo prazo. Na teoria é lindo, né? Funciona na teoria. Mas de verdade, na prática, você aguentaria ver seu patrimônio derretendo 40%, 50% de um dia para a noite, todo aquele dinheiro que você conseguiu juntar e economizar com muito esforço? Isso aí já aconteceu com a gente em 2020, né? Só que naquela época eu já tinha bastante conhecimento. E eu tinha 34 anos e nem tinha filhos. Eu tinha tempo para recuperar o prejuízo caso eu vendesse tudo ali, desesperado, né? Que infelizmente a maioria das pessoas faz isso aí. Só que hoje eu já tenho filhos, já tenho mais idade e eu não estou disposto a prejudicar o futuro da minha família. Quem aqui, por exemplo, tem filhos, netos, estaria disposto a colocar 30 mil reais para especular em Bitcoin? Dispor uma quantia considerável para algo que ainda se parece com uma aposta, que não tem garantia de nada. Pois é, e aí quem segue essas diquinhas que acaba perdendo dinheiro. E volta desde o começo
com aquela falsa sensação de segurança e baixa rentabilidade e deixa o dinheiro na poupança novamente, né, perdendo dinheiro para a inflação. E aí, qual que é a conclusão que você chega? Que investir é muito difícil, é só para gente rica, que você pode perder todo o seu dinheiro e que você não tem capacidade. Então você pode falar, olha aí, tá vendo? Eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade de entender os conceitos, de entender todas essas letrinhas e mais ainda em colocar em prática. Tudo que eu tentei até hoje não deu certo. Mas não é você que não consegue investir certinho. São esses métodos malucos e arriscados, ou as indicações com conflito de interesse que dão mais retorno para quem indica do que para você que está fazendo o investimento. A gente percebeu que vários alunos, antes de conhecer nosso método, eles também já tinham tentado de tudo. Ou então eles já estavam conformados aí só com a poupancinha. Eu tinha só poupança, né, até o final do ano passado, que eu comecei daí a investir, né, em alguma coisinha ali, mas é bem isso, tinha poupança, aí tinha ali fundos de investimento do próprio banco, do que eles, né, propunham, e daí que eu comecei a dar uma estudada, comecei, né, a ver alguns youtubers, alguns, né, pessoal de educação financeira falando, mas daí apareceu vocês, assim, e daí bem naquilo que o Caio falava, né, você quer servidor, e você assim, a segurança, porque, né, de ter ali, então assim, você pega a confiança, né, porque vê uma pessoa assim, não vai para ação direto, né, pensa, vai com cautela, né, dá uma analisada em tudo, todas as coisas. E daí, com isso, comecei a investir um pouquinho, né, em algumas dicas que vocês davam ali. Eu sou bem conservadora, de investir. E eu estou numa fase de vida também. Acabei de me aposentar, né, eu sou nova, ainda tenho 53 anos, acabei de me aposentar. Nunca tinha nem olhado nada referente a isso, sabe? E daí não sei o que começou, né? Eu falei assim, puxa, agora que peguei uma grana na mão, daí começa, né? Você começa a rever seus conceitos. Você tem aquela tranquilidade, você vai ter uma aposentadoria, né, razoável e tudo mais, então você fica, né, esquece de fazer isso daí, sabe? Você fica pensando, meu Deus, né? Quanto tempo perdido. Assim, eu gostei bastante da forma como o Caio e vocês colocaram ali, sabe? Para quem está começando agora, assim. Então, isso é a primeira coisa que me deu, assim, a segurança de fazer o curso com vocês, sabe? Pessoas, depois de aplicar o método que a gente vai te ensinar aqui nessa jornada, conseguem ganhar hoje até 3 vezes mais que a poupança, chegando até 30% ao ano. E sabe o que é melhor? Sem sofrimento nenhum, sem correr nenhum risco desnecessário, sem perder tempo comprando ou vendendo, olhando gráficos da bolsa de valores. Não é sofrido investir com segurança. Pelo contrário, é prazeroso ver o resultado. E na realidade não tem muita emoção. Parece realmente assim uma mágica. E falando de sofrimento, antes da gente descobrir esse método, a gente também errou muito feio aí nos investimentos. A gente também já ficou bastante tempo na poupança. A gente também já seguiu as diquinhas do gerente sem nem saber o que ele estava recomendando. Afinal de contas, ele deve saber mais que a gente, né? Era o que a gente pensava. E também a gente ficava sempre no 0 a 0. A gente juntava, chegava lá no final do ano, a gente queria aproveitar a nossa vida, né, e gastava tudo que juntou. No ano seguinte, recomeçava tudo de novo. Aí a gente não saía do lugar. A gente era considerado bons poupadores. Ser bom poupador é o primeiro requisito que você tem para investir, mas só isso não vai adiantar. Nós já compramos também apartamento na planta para especular. Na época, o Caio estudava para concurso público e não tinha tempo de investir ou de se preocupar com dinheiro. Inclusive, você deve se lembrar que lá em 2007 virou um boom imobiliário. Muita gente ganhou dinheiro construindo e vendendo imóveis. E a grande maioria das pessoas que não tinha muito conhecimento com investimento compraram imóveis na planta para vender depois. E aí que entra a nossa jogada. O problema é que quando foi entregue as chaves, eu já tinha me mudado para outra cidade por causa de outro concurso que eu passei. E aí eu acabei precisando vender nas pressas. E a gente teve sorte, né? A gente não teve prejuízo. Por quê? Porque a gente acabou vendendo para um parente o apartamento. E aí a gente conseguiu um valor justo. Aí, ó, família nos salvando. E aí, no fim dessa história, a gente conseguiu quitar o financiamento e sobraram R$120 mil pra gente na nossa conta. E adivinha? A gente não sabia ainda o que fazer com esse dinheiro. E a gente colocou aonde? Na poupança. Só que além dessa aplicação na poupança, a gente ficou retirando muito dinheiro para ficar pagando nossas contas. Afinal, né, a gente mudou de cidade, começou a gastar mais. Tava ganhando mais também, mas o gasto foi elevado. E em pouco tempo, esse dinheiro aí virou pó. E aí quando a gente olha para trás, a gente fica pensando, se a gente tivesse dedicado um pouquinho mais, provavelmente a gente estava com esse dinheiro na mão. Com certeza isso teria ajudado a antecipar muitos planos que a gente tem e nos trazido muita tranquilidade ao longo desses últimos anos. E aí eu sempre gosto de fazer umas continhas rápidas. O que eu fiz? Eu coloquei no papel e pensei o seguinte:
É claro, né, depois, né, já olhando lá para o retrovisor. Se a gente tivesse investido da forma correta aquele montante de R$120 mil naquela época, facilmente a gente teria triplicado esse valor. Ó, vou te dar um exemplo bem real. Se a gente tivesse pego esse dinheiro, R$120 mil, entre janeiro de 2010 a janeiro de 2012, ou seja, 2 anos, ele teria se transformado em 147 mil. Se ao invés da poupança, a gente tivesse colocado no investimento mais seguro do Brasil, que inclusive a gente vai falar aqui nessa jornada. Só que na época eu não conhecia. Isso daria uma rentabilidade de 22,58% em 2 anos, equivalente a 0,86% no mês, que é quase aquele 1% que a gente gosta. Mas como eu falei, a gente optou pela poupança porque eu não conhecia o Tesouro Direto. E nessas mesmas condições, a poupança teria se transformado em R$137 mil, ou seja, 10 mil a menos. Isso dá uma rentabilidade de 14,89% em 2 anos e uma média mensal de 0,58% ao mês. E aí, se você considerar um rendimento anual de 12% ao ano, que é o que a gente almeja, em 10 anos, esse valor teria se transformado em quase R$400 mil. 396 e alguma coisa. Agora imagine se desde aquela época a gente, além dos 120 mil, tivesse feito aportes de R$500 mensais. Que a gente conseguia fazer tranquilamente. E com uma rentabilidade de 1% ao mês. O resultado é assustador. A gente poderia ter transformado aqueles 120 mil em quase R$900 mil. 872 mil. Em 12 anos, né? Em 12 anos. Mas eu estava continuando seguindo aquele padrão do apenas ciclo poupador. E a única certeza que eu tenho é que se eu não tivesse conseguido sair desse ciclo, a minha situação hoje, ou pior, hoje não, daqui 30 anos, quando eu conseguisse me aposentar, seria de muita incerteza. Eu seria aquela pessoa totalmente dependente do governo e ficando dependente da estabilidade que o serviço público ele me dá. Mas eu não teria a minha estabilidade financeira. Mesmo eu sendo servidor público, recebendo um bom salário, eu não estaria garantido. Porque, na verdade, nada disso garante a estabilidade financeira. Estabilidade jurídica em um cargo público não te dá estabilidade financeira. A única coisa capaz de dar tranquilidade, paz e a verdadeira estabilidade é você tomar as rédeas da sua vida financeira e cuidar do seu dinheiro o quanto antes. E aí que veio o quê? A nossa virada de chave. Pouco tempo depois desse dinheiro acabar e a gente passar por mais uns altos e baixos salariais, a gente finalmente se deu conta que não dava para continuar assim. A gente decidiu que mudaria o futuro da nossa família. A gente não queria mais sentir o medo do que a falta de dinheiro podia fazer. Poder frequentar os restaurantes que a gente quisesse, sem se preocupar com os valores do cardápio, fazer nossas viagens e nossas férias com tranquilidade, sem precisar da nossa reserva para isso. Foi aí que eu passei a aplicar todo o meu tempo disponível focado em aprender a melhor maneira de investir e, por consequência, conseguir aumentar minha renda. Eu sempre quis ter múltiplas fontes de renda, acho que quase todo mundo quer. Só que eu não queria ficar trabalhando mais do que 10, 11, 12 horas por dia. Não adianta ter vários empregos para ganhar mais e você não conseguir ter um bom padrão de vida. Então, como eu gosto muito de estudar, eu fiquei dedicando muito tempo fazendo cursos, lendo bastante livro, aplicando na prática também, na teoria, na tentativa e erro. Enfim, eu busquei um monte de fonte e fui errando e aprendendo. E aí que eu percebi, né, que para você investir bem, você não precisa ser um gênio, você não precisa saber de matemática, estatística, ser uma pessoa fora do normal. Não precisa de especialização, mestrado, doutorado, nada disso. Isso aí foi uma virada de chave para mim, porque isso foi o que me afastou muito tempo em aprender a investir, porque eu achava que era muito difícil. E aí quando eu li um artigo numa corretora americana que chama Fidelity, eu aprendi uma coisa muito legal e fez total sentido para mim. Esse artigo, ele dizia que a maior rentabilidade dos clientes da corretora eram de viúvas e de pessoas já falecidas. Eu fiquei pensando, mas por que será? E aí eu percebi que tinha um padrão. Na verdade, o artigo explica tudinho o porquê. As viúvas eram pessoas que não tinham muito conhecimento no mercado financeiro e elas não mexiam muito naqueles investimentos. Então os maridos delas estudaram bastante, aplicaram e deixaram a fundação toda prontinha ali para ela. E geralmente elas não mexiam, faziam suas retiradas, mas o patrimônio continuava aumentando. E os falecidos, por óbvio, eles também não mexiam na carteira. A carteira começou a render cada vez mais e aí depois foi para a herança de alguém. E aí foi exatamente isso que eu quis replicar para montar um método para mim. Um método que eu conseguia replicar todos os meses, gastando muito pouco tempo e tendo que tomar pouquíssimas decisões. Porque talvez vocês nem percebam, né? Mas tomar uma decisão gasta nosso cérebro. Então essas decisões que eu tinha que fazer, eu coloquei que fossem decisões sem emoção. Decisões totalmente racionais. Que o método ele vai indicar para mim qual a decisão que eu tenho que tomar. E aí eu podia ficar muito tranquilo, né?
tranquilo até demais, né? Porque o nosso objetivo é ganhar renda passiva, é ganhar renda, dividendo, pingando na conta enquanto a gente está dormindo. Certa vez eu vi uma história do Pablo Marçal, que a Bruna fala bastante dele. Ele dizia o seguinte: o dinheiro, ele tem que ser o seu escravo. Aí eu pensei, nossa, que isso, né? Só que a maioria das pessoas é totalmente o contrário. As pessoas são escravas do próprio dinheiro. Porque o que mais tem são um monte de pessoas que não se preocupam devidamente com a sua saúde financeira e acabam tendo que trabalhar para ganhar o dinheiro apenas para sobreviver. Então, gente, isso aqui é muito ruim. Isso não é vida. Eu não conheço uma única pessoa sequer que é bem-sucedida e que não se planejou antes. Então, voltando à história, ele concluiu assim: o seu dinheiro, ele é seu escravo. Você que decide por ele. Se ele quiser sair, se ele quiser gastar, ele vai fazer isso só se você permitir. E mesmo assim, você vai permitir ele sair, só que ele deve voltar com mais escravos, com mais companheiros para você. Então a história era mais ou menos isso, mas fez total sentido para mim. Por mais que seja engraçado, eu refleti muito nessa história e eu vi, né, que investir é para a gente ter mais liberdade. O dinheiro não é um fim em si mesmo. O dinheiro, para mim, é sinônimo de conforto e liberdade. Se você acha que não tem dinheiro para investir ou para comprar um curso de investimentos, você deve parar e pensar. É exatamente por isso, pela essa falta de dinheiro, que eu tenho que aprender a investir. Eu tenho que aprender como é que se investe, em como que eu vou poder ficar mais tranquilo sem ser o escravo do dinheiro. Então, voltando só mais um pouquinho ali no passado. A gente testava aqui com a gente mesmo nosso dinheiro para ver como é que funcionava. E aí, enfim, a gente conseguiu aplicar esse método que qualquer pessoa conseguiria fazer. Só que aí, depois de poucos meses que eu apliquei esse método, eu fiquei impressionado. A gente foi percebendo o resultado, a nossa evolução do nosso patrimônio aumentando todo mês, independente de rixa política, de candidato, eleição, com notícias de guerra, enfim, aconteceu muita coisa ruim no passado. Então a gente conseguiu ficar tranquilo mesmo com tudo isso aí acontecendo. E isso foi libertador. Ali eu tive a certeza que eu nunca mais quero perder dinheiro. A gente patinou por muitos anos até conseguir formar esse bendito método. A gente já esteve no mesmo lugar que você está. Eu também achei que investimento é para só quem tinha muito dinheiro e que era muito difícil aprender. E deixei muito tempo passar à toa por não saber direito. E é por isso que a gente criou uma jornada 1% mais, para te dar a oportunidade de conhecer o método, parar de perder dinheiro e sair do 0 a 0 para sempre. Por isso que hoje a gente se dedica todos os dias para ensinar esse método a centenas de pessoas, mostrando que através de um passo a passo bem tranquilo é possível sim investir muito bem, com muita segurança, sem correr riscos desnecessários e construir um futuro tranquilo. Então, para que você não perca mais tempo tentando achar aí qual que é o melhor investimento da moda do momento, da mesma forma que a gente tentou também, desperdiçou um tempão, então agora sim você vai estar pronto para aplicar esse nosso método. E já sabendo, depois de tudo que a gente falou, o que não deve ser feito. Nesse momento, eu vou mostrar para você como que funciona o nosso método. Só que, primeiro de tudo, a gente vai ter que exterminar as frutas podres. Então, presta atenção. Se você tiver algum desses investimentos que eu vou falar agora, ligue o sinal de alerta imediatamente. Então, muita atenção aos piores tipos de investimentos. A gente vai começar com esse aqui, o título de capitalização, que na verdade, né, é sorte ou armadilha. Então a gente vai desmistificar isso aqui para vocês. Infelizmente a gente tem que falar sobre isso porque ainda acontece muito. Então os planos de capitalização também são conhecidos como telecena, né? Por que telecena? Porque normalmente eles não são investimentos. Eles sim vão ser uma forma de você concorrer prêmios. Então você não está colocando seu dinheiro para ter um retorno financeiro, ganhar lucro, dividendos ou algo parecido, ou juros, né? Você vai concorrer a ganhar alguns prêmios. Só que qual que é a pegadinha aqui, né? Quando você investe nesse produto, você não está garantido a devolução do seu capital. Então vamos supor que você colocou R$5.000 nesse tipo de aplicação. Você não vai recuperar os R$5.000 de volta. O que ele te dá de benefício? O único benefício é apenas a chance de ganhar um prêmio sorteado. Então por isso que eu falo brincando que parece com uma telecena, né? Então aqui eu falo, né, que é uma espécie de jogo de azar disfarçado de investimento, onde a probabilidade de lucro é muito baixa. Então aqui depende exclusivamente de sorte e assim, eu não gosto de depender da sorte, né? Então por isso que está totalmente descartado e você não vai conseguir recuperar o seu dinheiro nesse tipo aqui de aplicação. Então outro aqui que também, infelizmente, eu peguei bastante casos de alunas nossas que tinham isso aqui, é o famoso seguro resgatável. Então, esse seguro resgatável, ele acaba gerando aí uma confusão de conceitos. Por que eu falo isso, né? Porque a pessoa vai achar que é uma coisa boa, porque você está unindo seguro com o investimento. Então, assim, aqui a gente chama de seguro misto. Então, os seguros resgatáveis oferecidos por grandes bancos,
e aqui eu tenho visto muito aqui no Bradesco, são, na verdade, uma mistura confusa de seguro com investimento. Então, eles prometem proteger seu capital, mas na prática não funcionam bem, nem como seguro, nem como investimento. Então, é aquele tipo de investimento que quer ser um monte de coisa e no final ele não é mediano nenhum nem outro. Então, por isso que eu prefiro que as pessoas resgatem, né? Ele tem um tempo de carência. A partir do momento que chega essa carência, é bom resgatar e investir em outra coisa. E aqui tem taxas ocultas, muitas coisas que vocês não entendem direito como funciona, e quando você vai resgatar, você vai ver que você vai perder algum dinheiro. Então, isso aí vai prejudicar o desempenho do seu investimento. Então, aqui eu falo para você evitar essa armadilha. Evitem esses super planos. Então, se você for ver, né, lá no Bradesco, eles têm o nome como super plano, multiproteção, multifamília, uns nomes bonitinhos assim para você achar que é uma coisa boa, mas se você analisar bem, você vai ver que não vale nada a pena. A nossa gloriosa poupança, coloco aqui, nem sempre é a melhor opção, muito embora muitas pessoas ainda utilizem a poupança. Então aqui, ó, a poupança tradicionalmente era vista como um investimento seguro. Então muitas pessoas acreditam até hoje que a poupança é o investimento mais seguro que tem, e na verdade não é. A poupança, ela tem a mesma segurança de você deixar seu dinheiro parado na conta corrente. Olha só que interessante, né? E existe um investimento mais seguro ainda, que é o Tesouro Direto, que inclusive a gente vai falar aqui nessa aula. Então, as pessoas acreditam nessa confiabilidade, essa segurança, e aí coloca o dinheiro na poupança. Só que assim, especialmente quando a taxa Selic está em queda, está caindo, a poupança ela fica ainda pior, né? Então assim, essa realidade mudou muito nos últimos anos, porque agora, né? Agora não, já faz algum tempo, em 2012 foi introduzida a nova poupança, ou poupança nova. Então a gente chama de poupança antiga e poupança nova. Então aqui, após maio de 2012, só existem aportes novos são feitos nessa poupança nova. Então ela rende mal, tanto com a Selic alta quanto com a Selic baixa. Então ela é ruim de qualquer forma. Ao contrário, né, aquela poupança antiga, ela acaba sendo boa assim quando a Selic está baixa. Então eu gosto de deixar assim, para quem tem a poupança antiga, deixa um pedacinho ali, porque quando a Selic está muito baixa, ela tem um retorno bem expressivo, vai ganhar até mais do que o Tesouro Direto. Mas eu já te adianto que isso aconteceu lá em 2020, 2021, mas é muita exceção. A Selic aqui no Brasil, ela não costuma ficar muito baixa. Outro que é muito frequente aqui são os CDBs abaixo de 100% do CDI. Então aqui a gente tem que entender, né, o que é 100% do CDI, e a gente vai explicar daqui a pouquinho, mas guarde esse nome aqui, né, CDB abaixo de 100% do CDI, para você verificar se você tem alguma coisa parecida. Então aqui, uma rentabilidade inferior. Então aqui, o CDB ele significa Certificado de Depósito Bancário. Então esses que rendem 100% do CDI, eles são um grande problema no mercado financeiro. E eles são oferecidos principalmente por grandes bancos públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa. Então, normalmente quem tem conta no Itaú, no Bradesco, Santander, não vai pegar esses CDBs ruins. Se você tem no Banco do Brasil e na Caixa Econômica, dê uma olhada certinho para ver se você não tem um CDB que rende menos do que 100% do CDI. Então, a questão aqui é a taxa ruim. Eu não vejo motivo para falar mal de um banco porque ele ganha em cima do seu dinheiro. Então, tem anúncios na internet que falam, o banco ganha dinheiro em cima de você, então o CDB é uma porcaria. Não é bem assim. Se o CDB te pagar muito bem, qual o problema, né? Qual o problema do banco ganhar mais do que a gente? O banco ele vai assumir todo o risco do negócio. Ele vai pegar o nosso dinheiro e vai emprestar para outras pessoas e vai correr todo o risco de inadimplência. Pelo contrário, a gente só vai precisar se preocupar com o banco. Então, a gente tem ainda a proteção do FGC. Então, o que acontece na maior parte das vezes, né? Quando o banco ele quer lucrar muito, como é que ele faz para ter esse lucro muito grande? Ele vai te empurrar em investimentos com baixas rentabilidades, principalmente aproveitando-se do seu desconhecimento. Aqui ele pega muita gente e vocês não vão mais ser pegos nisso aqui. Então evite essa prática. CDBs abaixo de 100% do CDI, na minha opinião, deveriam ser considerados ilegais. É um absurdo isso existir, né? Pois prejudicam os investidores. Então sempre, até colocar outra cor aqui, sempre procure investimentos que vão te pagar no mínimo 100% do CDI. Nunca aceite ganhar menos aqui, em renda fixa principalmente. Outro que vocês têm que tomar muito cuidado, a gente chama de crédito privado. E aqui eu coloco o de longo prazo, quanto maior o prazo, maior o risco.
Então, esse aqui a gente tem que tomar cuidado, né? O que é considerado crédito privado? Na maioria das vezes você vai ver isso aqui, ó, CRI, CRA e debêntures. Então, esses investimentos, eles são de longo prazo, eles têm normalmente isenção de imposto de renda, só que eles são mais arriscados, né? O grande problema disso aqui é o prazo muito longo. Então, aqui, ó, muitas corretoras oferecem aos clientes devido às altas comissões envolvidas. Aqui que está o grande problema. Muito assessor de investimento, se você tiver conta na XP, BTG, essas corretoras assim, maiores, eles têm esses assessores e eles ganham em cima do patrimônio que você tem investido. Então, eles não ganham igual por cada tipo de investimento que você tem. Alguns investimentos vão pagar comissões maiores para eles. Então, a grande maioria desses investimentos ruins que a gente está falando aqui, eles têm uma alta taxa de comissão. Então, esses CRI, CRA e debêntures, eles são arriscados, têm uma comissão bem alta para os assessores e eles vão empurrando aí para todo mundo sem que as pessoas saibam exatamente no que elas estão investindo. Então, isso aqui é o risco, você investir não sabendo o que é, principalmente olhando aqui, né, no prazo longo. Geralmente tem prazos de vencimento muito longos, podendo chegar a 5 anos ou mais. Eu já vi clientes investindo sem saber em debêntures, CRA, CRI, com 10, 15 anos. Imagina só o tempo que vai ficar preocupado. Esse tipo de investimento não possui a proteção do FGC. Então, o seu dinheiro vai ficar investido por um longo período e com pouca flexibilidade para resgate. E aqui eu coloquei a cereja do bolo, né? Vou colocar aqui até em azul, que é o seguinte: você vai ter que torcer para a solvência do devedor. Falando em um português mais fácil, né? Você vai ter que ficar torcendo para aquela empresa não quebrar, porque não tem a proteção do FGC. Então eu não gosto de emprestar meu dinheiro por 15 anos sem saber se essa empresa ela vai continuar sobrevivendo. E agora esse aqui é o campeão, o famoso COI, o produto mais comissionado. E o COI, ele é o campeão. Por quê? Porque ele tem um nome bonito. O nome e a história dele é encantadora. O COI significa Certificado de Operações Estruturadas. Eles vão falar assim para você, os assessores: vamos investir nesse COI, porque se acontecer isso, você vai ganhar tantos por cento, né? Geralmente é uma rentabilidade interessante, né? Mas se não der certo, né? Se der errado, você não vai perder nada do que você investiu. E tem alguns COIs que vão te devolver, além do dinheiro que você colocou, eles vão devolver corrigido pela inflação. E aí eles vão utilizar isso para você. Olha, aqui não tem risco de perder dinheiro, a gente vai devolver o dinheiro para você se nada der certo, né? Então eles falam o seguinte, né? Não, é um investimento que não tem risco, mas tem sim risco, que a gente chama de custo de oportunidade. Então a gente vai ver aqui com calma por que eu não gosto desse COI. As comissões elevadas. Esse aqui é o produto que geram as maiores comissões para os assessores. Só por isso já gera aqui um grande conflito de interesse que você deveria ligar seu alerta, né? Aqui eles são considerados uma espécie de jogo de azar disfarçado de investimento, porque aqui o COI normalmente tem duas possibilidades. Ou o mais famoso assim, COI que existe, vamos supor da Bolsa Americana. Se a Bolsa Americana subir 10% nos próximos 5 anos, você vai ganhar o dobro, ou seja, você vai ganhar 20%. Se ela não subir esse 10%, você pega o seu dinheiro de volta. Então, normalmente é uma história parecida com isso aqui. Cada COI tem uma regra específica, mas em síntese é uma historinha com essa narrativa aqui. E aqui os retornos são incertos. Esses produtos, eles são estruturados de uma maneira que se der certo, você ganha. Só que se der errado, você perde o valor investido. Só que, no entanto, essa proteção vem com um custo oculto que reduz significativamente seus ganhos potenciais. Então, quando esse produto ele é estruturado, ele já é pensado na estatística do banco ele ganhar com a estrutura desse investimento. E você, nem sempre, né? A grande maioria das vezes vai dar errado, você vai recuperar seu dinheiro, mas não vai ter rentabilidade nenhuma. Então, a gente chama isso aqui de custo de oportunidade, porque como vocês vão ver aqui, normalmente esses COIs são de 5 anos. Então, são 5 anos que o seu dinheiro não vai render. E a gente falou, né, que fica até pior do que a poupança. Talvez a poupança renda mais do que esse COI. Então fuja dessa armadilha. Os COIs, eles são produtos complexos e de alto risco, com prazos longos, como eu falei, geralmente de 5 anos. Evite esses investimentos e prefira investimentos mais simples e com melhores perspectivas de rentabilidade. É muito importante você sempre entender o que você está investindo,
como é que você ganha dinheiro através desse investimento e como é que você perde o dinheiro através desse investimento. Eu tenho certeza, se você olhar uma lâmina de informações essenciais de um COI, por exemplo, você não vai entender nada. Só quem já investe há mais tempo que vai entender alguma coisa e ainda vai ter muita dificuldade. Então passe longe desse famoso investimento. Esse aqui também muita gente tem. Eu não considero assim um dos piores porque é fácil de consertar, mas não deixa de ser uma porcaria, né? Os fundos de investimentos desses grandes bancos. Então, por que ele é ruim? Taxas elevadas. Esses fundos de investimentos oferecidos pelos grandes bancos geralmente possuem taxas de administração muito altas. Então, isso aqui reduz significativamente o retorno que você pode ter. E eles investem em coisas ridículas, né? Vocês vão ver, entender por que eu estou falando isso. Aqui, né? Os investimentos óbvios. Esses fundos, eles costumam investir em ativos que você mesmo, como investidor, poderia adquirir diretamente, sem pagar nada de taxa para os bancos. Então, vou citar um exemplo que mais acontece. Você vai investir num fundo de investimento lá do seu bancão, vamos supor do Banco do Brasil, da Caixa, por exemplo, tem vários desses, que você está pagando uma taxa de administração, às vezes, aí de 2,5% para esse investimento, só investir em Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do mundo não, do Brasil, que você pode investir diretamente. Só que aqui você está deixando 2,5% na mão do banco. Você pode achar, mas 2,5% é muito pouco. Depende, sobre o que, né? É 2,5% ao ano de tudo que você investe. Então, por exemplo, se você tiver uma rentabilidade lá no Tesouro Selic de 10%, você não vai ganhar 10%, vai descontar aqui a taxa de administração. Então você vai ganhar líquido 8,5%, sendo que você podia ganhar 10% aí tranquilamente, apenas investindo diretamente aqui no Tesouro Selic. Aqui é um exemplo que a gente está dando para você. E busquem sempre alternativas melhores. Em vez de fundos de investimento com taxas abusivas, considere investir diretamente nos ativos que compõem esses fundos, como deu exemplo aqui nesses fundos que só investem em Tesouro Selic. Tem fundos de investimento também que só investem na ação da Petrobras. Não faz sentido nenhum, gente. A ação da Petrobras, se você quiser, você compra lá, não paga nada para ninguém, não paga nem corretagem. E esse fundo você vai deixar, tem fundo ali de 3% de taxa de administração. Então, se a Petrobras subir 3% no ano, você não vai ganhar nada, né? Porque você deixou aí de bandeja como taxa de administração. Detalhe, né? Se a Petrobras ficar negativa, o que vai acontecer? Você não vai ganhar nada e o gestor ele vai ganhar a taxa de administração do mesmo jeito. Então, por isso que não faz sentido nenhum. Procure opções de fundos com taxas mais baixas e com uma gestão mais ativa, né? Que ela vai fazer um serviço que você não conseguiria fazer sozinho. O próximo ponto, que é muito semelhante, é a previdência privada. Cuidado com essas promessas. A previdência privada nada mais é do que um fundo de investimento, é igualzinho um fundo de investimento, só que ela tem algumas regrinhas próprias, que a gente chama então de a previdência, é como se fosse aqui uma casca, isso aqui é uma previdência. Então essa casca ela vai ter várias regras e aqui dentro vai ter um fundo de investimento. Então na prática, para você investir numa previdência hoje, tem opções boas, né? Desde que esse fundo aqui, né, o recheio ele seja bom. Se tiver uma previdência com um fundo ruim, a previdência ela vai ser ruim. Então a previdência somente é uma casca que vai te dar algumas regras diferentes que você pode se beneficiar. E agora você vai entender aqui o que eu estou dizendo. Então, o primeiro ponto é a mesma coisa que a gente falou lá dos fundos de investimento. As taxas excessivas. Então, previdências privadas oferecidas pelos grandes bancos, e aqui eu dou o exemplo da Brasilprev, pelo menos de todos que eu analisei, vários alunos tinham, eu já procurei todos os tipos de fundos de previdência lá do Brasilprev, eu só achei um que fosse razoável. A maioria é tudo porcaria. Então, eles costumam ter taxa de administração e custos bem elevados, que reduzem significativamente aí o retorno do nosso investimento. Promessas duvidosas, elas fazem diversas promessas e projeções de rentabilidade, porque para quem não conhece direito, a previdência ela tem duas etapas. Uma fase de acumulação, que você vai fazendo um aporte, e aí você vai atingir um determinado patrimônio, e depois, quando chegar nesse momento, né, normalmente é uma idade, vamos supor que você escolheu com 65 anos, esse patrimônio que você estava investido, ele vai começar a pagar renda para você, né? Então, quando você vai lá contratar a previdência, eles vão calcular, vamos supor que aqui é hoje, né? Hoje, daqui tanto tempo até você atingir 65 anos,
a Previdência ela vai render X aqui, né? Aí, com base nesse rendimento, você vai ter aqui 1 milhão, por exemplo. E aí, com esse 1 milhão, você vai recebendo uma renda mensal. Então, eles utilizam cálculos que eles não conseguem bater. Então, tome muito cuidado com essas projeções que eles fazem da Previdência. Agora, o mais importante e mais perigoso é isso aqui, ó, a regra tributária. Como eu falei, a casca, né, a Previdência, nada mais é do que um fundo de investimento com regras tributárias diferentes. Então, se você é beneficiado por essa regra tributária, a Previdência ela pode ser uma excelente opção. Só que nem todo mundo vai se enquadrar nisso. Tem gente que não tem benefício nenhum para investir em Previdência. E aí o gerente vai te oferecer essa Previdência e tem uma coisa pior do que isso, né? Ó, além de ser uma vantagem, o vendedor da Previdência ele não vai te explicar qual que vai ser o melhor no seu caso, se é VGBL ou PGBL, se é progressivo, se é regressivo. É cheio de regrinha a Previdência. E ele não vai ficar te ensinando, te explicando por que você deve escolher um ou outro. E aí, na dúvida, ele vai jogar lá qualquer uma e talvez não faça sentido para você, ó. Se você fizer a escolha errada, você pode perder muito, mas muito dinheiro mesmo, pagando mais imposto de renda de forma desnecessária. Eu já vi um caso de uma pessoa que colocou R$ 1 milhão numa previdência PGBL, sendo que ela nem precisava dessa PGBL. E aí, qual que é o grande problema dessa previdência PGBL? Que quando você vai solicitar o resgate, você vai lá pagar o imposto de renda, só que normalmente o imposto de renda é só sobre o lucro que você teve. E essa pessoa, ela não estava gostando dessa previdência, né? Ela estava rendendo muito pouco, então ela estava com 1 milhão e pouquinho, não tinha aumentado quase nada. Só que aí ele falou, não, eu vou resgatar. E ele tinha uma tabela que era regressiva, que a alíquota ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então, no primeiro ano, pasmem, né? A alíquota é 35% de imposto de renda. Só que não é sobre lucro, é sobre todo o montante aplicado. Então, ele solicitou o resgate quando ele tinha 1 milhão. E quanto que foi para a conta dele? 650 mil. Isso aqui deveria ser crime. Uma pessoa dessa ser indicado um tipo desse, sem nem saber o que estava fazendo. Só foi lá, assinou a papelada, confiando no gerente, deixou aqui 350 mil reais, que foi totalmente rasgado, deu lá para o governo federal agradece. Então tomem muito cuidado, né, com a escolha errada de previdência privada. Então, essa é a sua primeira tarefa. Se você já investe, você vai atrás dos seus investimentos e vê se você tem algum desses que está nessa lista que a gente falou. E se você está começando agora, memorize com força todos esses nomes e fuja. Eu te garanto que se você tirar esses investimentos do seu radar, você já tem chances de investir bem. Agora o segundo passo é você entender noções básicas de macroeconomia, não se assuste com o nome. A gente vai falar sobre taxa Selic, CDI e inflação. A gente começou agora com as letrinhas, né? Mas eu garanto para você que você vai aprender muito fácil isso e não dá para ser considerado investidor quem não sabe aplicar esses conceitos que a gente vai ensinar agora. Agora falando de noções básicas de macroeconomia, todo mundo deveria saber isso aqui, né? Mas não se preocupem com esse termo, macroeconomia é um nome que parece difícil, mas a gente só vai falar de 3 coisinhas aqui que são muito importantes para os seus investimentos. Não existe investidor que não saiba aplicar isso aqui que a gente vai falar aqui agora. Então, primeiro, a gente vai falar sobre taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia, que é definida pelo Banco Central. Então, a cada 45 dias, o Banco Central se reúne para definir qual que vai ser a taxa Selic. Então, a gente chama aqui de taxa Selic, eu chamo como o remédio contra a inflação. Então, se a inflação está muito alta, o Banco Central ele tem que tomar alguma atitude para conter a inflação. E qual que é a melhor atitude que o Banco Central pode tomar? É você administrar a taxa Selic. Então, se a inflação está alta, o que você tem que fazer? Você tem que dar uma dose de remédio. Então, você vai e aumenta a dose da taxa Selic. Então, você vai lá e aumenta a Selic. Beleza. Passou 45 dias, o Banco Central se reúne novamente. Eles vão falar, esse aumento de dose foi suficiente? A inflação está contida? Se não tiver, eles podem aplicar mais dose. Então, eles vão lá e aumentam a taxa Selic. E assim, eles vão, a cada 45 dias, eles vão vendo se está ok ou não, né? Se, de repente, começar a estabilizar a taxa Selic, o que eles vão fazer? Eles podem manter a taxa Selic. Então, agora em 2023, a gente ficou com uma taxa Selic super alta. Ficou um ano inteiro, praticamente, em 13,75. Então, o que significa? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Então, você deve ganhar
em empréstimos, financiamentos, essas coisas, no mínimo isso aqui, né, que é a taxa Selic. Então, quando a gente investe num tesouro direto, o investimento mais seguro do Brasil, que se chama Tesouro Selic, o que ele vai te pagar? Exatamente a taxa Selic. Então, ele estava pagando 13,75% ao ano. Isso aqui dá mais de 1% ao mês no investimento mais seguro que tem. Hoje em dia, a taxa está caindo, então está pagando menos. Por quê? Porque o Banco Central está vendo que a inflação está sendo contida. Então, gradualmente, o Banco Central está diminuindo a taxa Selic. Então, é assim que funciona. A taxa Selic é muito importante para os investimentos, porque quando a taxa está muito alta, o que significa? Que os investimentos eles vão ter que pagar mais para a gente. Isso é muito bom para quem investe. Para quem não investe, é a pior coisa do mundo, porque fica tudo caro, o empréstimo fica caro, se a pessoa tem dívida, ela está ferrada. Agora, para quem é investidor, ele fica feliz da vida. É até ruim, né, você torcer para que a Selic aumente, porque para o país é uma coisa muito ruim. E aí, a gente passa para o CDI. O CDI é uma coisa técnica, mas aqui a gente vai ensinar para vocês o que realmente funciona. A gente chama o CDI de prima da Selic. É isso que você precisa saber, é a prima da Selic. Então vamos supor que se a taxa Selic está em 13,75, o CDI ele vai ser sempre igual isso aqui, só que diminuído de 0,10. Então, nesse caso, com a taxa Selic em 13,75, o CDI vai ser 13,65. E aqui você já pode tirar algumas conclusões, né? Se você pega aquele salário mínimo dos investimentos que a gente fala, que não é para você investir com uma rentabilidade abaixo de 100% do CDI, o que isso quer dizer 100% do CDI? 100% de 13,65 é exatamente 13,65. Então, é uma rentabilidade muito boa, né? Então, não tem como falar que um CDB, por exemplo, de 100% do CDI é ruim ou bom. Depende de quanto que está o CDI. Se o CDI está alto, ele está pagando muito. Se o CDI está baixo, ele vai estar pagando pouco. E aí, por exemplo, você acha um CDB que paga 110% do CDI. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, né, o CDI vigente, né? No caso desse exemplo, eu estou dando aqui 13,65. Talvez no dia que você esteja assistindo esse vídeo, a taxa esteja diferente. Então, eu vou colocar esse exemplo aqui e vamos calcular, né? Vou pegar aqui a calculadora e aí basta você fazer a continha. Você vai pegar aqui, ó, 13,65 vezes 110 e colocar o porcento aqui, ó, que é a mesma coisa que 1,1, 1,10, né, no caso. Coloca igual e dá lá uma rentabilidade de 15,01% em um CDB. Olha só que interessante, a gente estava com uma oportunidade de ganhar 15% ao ano com o investimento mais seguro que tem e podendo resgatar a qualquer dia. Isso aqui foi uma maravilha. Muitos dos nossos alunos aproveitaram felizes da vida. Hoje está um pouco menor, mas ainda assim está no patamar interessante. Então já aprendemos o que é Selic e CDI. Agora esse aqui é o mais fácil, né? O IPCA. O IPCA é considerado o nosso índice oficial de inflação. Então todo mês o IBGE ele faz uma composição de diversos custos que a gente tem, né? De vestuário, alimentação, de passagem aérea, combustível. Cada item que a gente consome ele tem uma composição específica nesse IPCA. E aí todo mês ele dá um valor de inflação. Então vamos supor que a média de inflação de 12 meses no Brasil é em torno aí de 5 a 6% ao ano, né? Então hoje em dia a inflação está bem controlada, está abaixo disso aqui. Então o IPCA é a perda do seu poder de compra. Então quanto mais alta é a inflação, mais dinheiro você vai estar perdendo se você não está investindo para ganhar acima do IPCA. Então, o que faz a gente ganhar dinheiro é fazer investimentos que você vai ganhar acima da inflação. Se você não ganha inflação, você vai ficar só no mesmo lugar, ou se você nem investe, você está ficando mais pobre aí de 5 a 6% em média ao ano. E agora que você já aprendeu tudo isso, a gente vai falar de outra coisa muito importante. Eu vou ensinar para vocês as regras básicas e o que é o Tesouro Direto. E agora migrando para o Tesouro Direto, a gente vai aplicar praticamente tudo que a gente falou sobre o CDB, vamos aplicar aqui para o Tesouro Direto também, porque ele funciona de forma muito parecida. A diferença é que ele não tem a proteção do FGC. Então vocês podem perguntar, mas então é pior, né? Mas não. Por quê? Porque o Tesouro Direto ele é emitido pelo governo federal. Então se o banco quebrar, vamos supor lá que ele tem um FGC. Beleza, o FGC vai ressarcir. Só que se for um banco muito grande, tipo o Itaú, por exemplo,
o FGC não vai dar conta de te pagar, não. Sinto lhe dizer que o FGC ele só aguenta pagar aí bancos médios, bancos menores. Se for um Itaú da vida, que é o maior banco do Brasil, o FGC não dá conta de pagar. E se isso acontecer, com certeza a gente já está bem ferrado antes, né? Mas enfim, aqui no Tesouro Direto, o governo ele não vai te dar calote, ele não vai querer te dar calote. Por mais que você goste de candidato A ou candidato B, e muita gente utiliza isso para falar mal de um do outro, esqueça isso. Nenhum governo vai querer dar calote, porque isso tem consequências absurdas para o país. E isso vai manchar totalmente, né, o trabalho que vem sendo feito e também do próprio partido. Nenhum vai querer fazer isso. Então, o que eu falo que é bom? É um investimento mais seguro. Se o país estiver mal das pernas, o que ele pode fazer? Ele pode criar dinheiro. O governo federal ele pode emitir mais moeda e fazer o pagamento. Beleza, pronto. Você tem lá seu dinheiro. Você solicita o resgate e ele vai te pagar tranquilamente. É claro que isso vai gerar mais inflação, mas é uma possibilidade. Então, o Tesouro Direto, ele nada mais é do que um programa do governo federal que permite os investidores adquirir títulos públicos diretamente, sem a necessidade de um intermediário financeiro. Então, antes de 2002, quando foi criado o Tesouro Direto, nós, pessoas físicas, a gente não conseguia investir no Tesouro. A gente tinha que investir através de uma pessoa jurídica, no caso, um fundo de investimento. Aquele fundo de investimento que te cobrava uma taxa absurda apenas para você investir no Tesouro Direto. Hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais passar por isso. E da mesma forma, a gente tem aqueles mesmos três tipos de títulos, né? O Tesouro Selic, ele é o título pós-fixado, que ele vai render conforme a taxa Selic. Se a Selic aumentar, ele vai te pagar mais. Se a Selic diminuir, ele vai te pagar menos. Isso não quer dizer que você vai perder dinheiro. Significa, né, que ele vai render, a partir do dia que diminuiu a Selic, ele vai te pagar um pouco menos do que ele pagava antes. É assim que funciona. Tesouro pré-fixado é a mesma coisa, né? Você vai receber uma porcentagem ao ano, aqui não tem mistério. E o Tesouro IPCA+, também não tem mistério, que ele vai pagar a inflação mais uma taxa que você conseguir. Da mesma forma que o CDB, aqui é igualzinho. E aqui tem algumas regrinhas que é importante você saber no Tesouro. O valor mínimo para você investir no Tesouro é 1% do título cheio ou R$30. Então, cada título do Tesouro tem um valor lá. Vamos supor que o Tesouro Selic, atualmente, é quase R$15 mil um título cheio. Então, para você investir nele, você não precisa ter R$15 mil. Você pode investir 1% disso, que é a mesma coisa que 0,01. Então, para você investir no Tesouro Selic, você vai gastar aproximadamente R$150. É o valor mínimo para você investir no Tesouro Selic. Tem outros investimentos lá, outros títulos, que tem um valor um pouco menor, que esse 1% daria menos do que R$30. Então, o Tesouro criou uma regra que tem que respeitar o valor mínimo de R$30. Então, tem alguns investimentos lá que o mínimo vai ser de R$30. Aqui, a gente tem uma coisa muito boa, que é essa garantia de recompra, ou seja, quando você investe no Tesouro, você está comprando um título público. E se você não quiser mais, você quer resgatar, você quer o seu dinheiro na mão, na verdade, não é como se fosse um resgate, né? O governo ele vai recomprar o seu título, ele vai te pagar, vai comprar de volta. E ele se compromete, né? Ele é obrigado a te recomprar. Então você tem essa liquidez diária, independente se é o Tesouro Selic, IPCA+, ou pré-fixado, você pode vender o título e receber no mesmo dia. Só que, e se resgatar antes? Vamos supor que você tinha lá o Tesouro IPCA+, com vencimento em 2045. Se você resgatar antes, ele vai ser precificado conforme a marcação ao mercado. Então você pode perder muito dinheiro a depender do que vai acontecer lá. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui na aula 2. E isso aqui é uma forma que muita gente perde dinheiro no Tesouro. Então você vai aprender e não vai perder dinheiro aqui. O único que você não vai perder dinheiro resgatando antes do prazo é o Tesouro Selic. Por isso que eu falo, o Tesouro Selic é o investimento mais seguro que existe. Em relação à tributação, tanto o CDB quanto o Tesouro, eles têm a mesma forma de tributação. A gente vai pagar um imposto sobre operações financeiras, que é o IOF, e a gente só paga esse imposto até 30 dias. Depois de 30 dias, se você não pediu resgate, ele é zerado. E o imposto de renda, aí esse é inevitável. Ele tem uma alíquota que vai de 22,5% que vai até 15%. Então, quanto mais tempo você demora para resgatar, menos imposto de renda você vai pagar. Então, isso aqui o governo cria uma regra para evitar a especulação e para incentivar as pessoas
a investirem para o longo prazo. Então aqui para vocês conhecerem a tabela do IOF, é um imposto absurdo. Se você resgatar aqui nos primeiros dias, ó, você vai pagar 96% do lucro, 93%, 90%, ele vai diminuindo. Até que ele chega aqui no 30º dia, ó, você já não paga mais nada. Então é como se fosse uma penalidade para que você não resgate antes de 30 dias. Você até pode resgatar, mas sabendo, né, que vai comer bastante do seu lucro. E o que sobrar desse lucro, depois vem o imposto de renda, que está aqui a tabelinha. Se você deixa investido por até 6 meses, a alíquota é de 22,5%. Se você investe, né, até 1 ano, é de 20%. De 1 ano até 2, 17,5%. E acima de 2 anos é a menor alíquota que a gente tem na renda fixa. A não ser na previdência privada, que tem uma regra tributária que você consegue pagar 10%, né? Então, por isso que a previdência privada tem algumas regras tributárias que vão te beneficiar bastante. Desde que seja aplicável a você, né? Não é para todo mundo. Então, depois que você aprendeu tudo isso, agora sim a gente vai poder falar sobre o nosso método de forma bem específica. Nós vamos ensinando ele para vocês por partes. Isso porque cada parte tem um objetivo específico. Então, em cada parte, a gente vai colocando investimentos específicos. Então, agora a gente apresenta para você a nossa primeira parte do método. A parte que todo mundo, sem exceção, precisa ter, que são os investimentos de renda fixa pós-fixados. E falando dos CDBs, vamos falar um pouquinho sobre esse investimento que vai compor a primeira parte da nossa estratégia. Vamos falar de algumas características e tipos. A primeira característica é que o CDB tem a proteção do FGC. Então, o CDB nada mais é do que um empréstimo que você faz para o banco pega esse dinheiro e vai emprestar para outras pessoas e vai ganhar mais com isso e vai te pagar a taxa que ele te combinou. E aí, qual que é a grande segurança aqui? Que existe uma associação privada que se chama FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. É uma associação que todos os bancos eles vão colocando um dinheirinho lá, um percentual do lucro, para que caso um banco quebre, esse dinheiro ele vai ressarcir as pessoas que investiram naquele banco. Por que eles fazem isso? Porque são bonzinhos? Não, porque os bancos eles querem uma estabilidade no sistema bancário. Porque se ninguém confiar no sistema bancário, ninguém vai querer emprestar dinheiro para o banco. Então eles mesmos fazem uma espécie de seguro. E esse seguro é de R$250 mil por banco, só que limitado, né, até R$1 milhão por CPF. Então, por exemplo, se você tiver 4 bancos aqui, um você tem 250 mil, outro 250 mil, outro 250 mil e outro 250 mil, se todos quebrarem ao mesmo tempo aqui, você está protegido pelo FGC. Você vai ter 1 milhão depositado na sua conta que você não vai poder utilizar ele de novo durante 4 anos. A partir de 4 anos depois, você pode usar mais 1 milhão de novo. Então é assim que funciona a segurança do FGC. E quando a gente vai fazer investimentos, existem 3 tipos aqui de CDB e também no Tesouro Direto, é assim que funciona. O primeiro é o mais seguro, é o pós-fixado. Ele sempre vai render um percentual do CDI. A gente já aprendeu como é o CDI, o que ele é e como calcular esse percentual do CDI. Então, naquele exemplo que a gente falou, quando o CDI estava em 13,65, ele rendia 15%. Então, é uma maravilha. Hoje o CDI está diferente, basta você fazer a conta e ver quanto que ele está pagando. Então, é sempre um percentual do CDI. O próximo é o pré-fixado, ele sempre vai render um percentual ao ano. Então, toda vez que você encontrar um investimento que está falando, esse aqui vai te pagar tantos por cento ao ano, ele é um pré-fixado. E o que é interessante dele? Que esse aqui é o único que você sabe exatamente quanto que você vai ganhar lá no vencimento. Por quê? Porque ele já te fala aqui, né, qual que é a rentabilidade. Diferente aqui do pós-fixado, você sabe que vai ser um percentual do CDI, só que a gente não sabe quanto que vai ser o CDI lá na frente, né? Porque o Banco Central vai mudando a Selic, e consequência o CDI também, então a gente não tem a certeza de quanto vai ganhar. Da mesma coisa a inflação. Aqui o título IPCA, ele vai pagar a inflação do período mais uma taxa ao ano. Então, por exemplo, aqui, ó, um título, um CDB IPCA mais 6. Vamos supor que a inflação foi de 6% ao ano, então ele vai te pagar 6 mais essa taxa aqui de 6. No final, você ganhou aqui 12%. Então, o que a gente infere disso aqui? Que é um título que protege os seus investimentos, o seu poder de compra, a sua renda. Porque quanto mais a inflação aumentar, mais ele vai te pagar. Se a inflação aqui, ao invés de 6, for 10, você vai ganhar 10 mais 6, você vai ganhar 16%. Então, por isso que eu gosto bastante desse investimento, que você tem a certeza que você vai ganhar tantos por cento acima da inflação. Então, se você pegar um IPCA mais 6, você vai ganhar 6% acima da inflação durante todo o prazo do seu investimento.
O terceiro, as espécies de liquidez, né? Então, a liquidez significa a velocidade com que você vai resgatar seu dinheiro. Então, é a velocidade com que você transforma aquele investimento em dinheiro na sua mão. Então, tem duas formas. A mais comum é a liquidez apenas no vencimento. Então, isso significa que você não pode resgatar. Você só vai pegar o dinheiro quando o vencimento chegar e acabar. No vencimento, o dinheiro ele vai automaticamente para sua conta. O capital que você investiu, mais todos os juros. Ao contrário, o CDB de liquidez diária, você pode resgatar a qualquer dia. Então, é esse tipo de investimento que a gente vai fazer logo aqui na primeira aula, porque ele é utilizado para reserva de emergência. Por quê? Porque você pode resgatar a qualquer dia e não tem risco de você perder dinheiro. Esse é o tipo de investimento que vai subindo cada dia, ele vai subindo, sem parar. Ele não volta, né? Não tem como você perder dinheiro nesse tipo de investimento. Então aqui a rentabilidade é atrativa, né? Dependendo do tipo do CDB e da liquidez escolhida, o CDB ele pode ser uma excelente opção para você. Tudo depende da taxa que você conseguir pegar. Como é que você investia antes da jornada? Como é que era para você investir? Meu investimento é pensando nos meus 2 filhos, né? Pensando neles. E eu invisto desde que eles nasceram em previdência privada, nesse tempo todinho. E há uns 5 anos para cá também numa poupança, coisa pouca na poupança, mas também na poupança. Só esse meu investimento. E você já chegou a conferir a rentabilidade desse plano? Demais. Estou endoidando já. O que aconteceu? Lembro, há 4 anos atrás, eu não me lembro por que eu vim investir em ciclo de vida, que é um tipo de renda variável. E não me lembro na época por que foi. Se foi alguém que me indicou, se eu vi na internet, se foi meu gerente, enfim. E na época realmente estava até bom o ciclo de vida, só que dos anos para cá, de 2021 para cá, está horrível. Estou perdendo muito dinheiro nesse plano e o que eu fico besta é porque não tem ninguém da Previdência para mandar um e-mailzinho para mim para dizer, senhor, onde o senhor está investindo faz um ano que está horrível. O senhor não quer investir nisso, naquilo não. Ou seja, se eu não for atrás, eu ia passar a vida toda perdendo muito dinheiro, como eu estou agora atualmente, a não ser que eu reviravolta na economia, mas ia continuar perdendo muito dinheiro atualmente, todos os meses, inclusive, e não ia saber, e ninguém ia me dizer nada, e ia ficar por isso mesmo, eu ia continuar fazendo os aportes mensais, ia virar uma bola de neve negativa. E você sabe o que tem dentro dessa previdência? Essa previdência é um fundo que tem um monte de coisa. Chegou a conferir isso? Não, dentro dela eu não sei não, e eu não sei nem onde é que eu acharia isso. Ah, tá. Mas assim, porque quando está caindo a rentabilidade, o ideal é você saber o que tem lá dentro para entender, né? Se é uma queda que está sendo gradual, se é por um motivo excepcional, ou se é ruim mesmo, né? Isso aí você não tem noção. Eu tenho, olhando o rendimento dela, né? Que eu estou perdendo muito dinheiro, muito mesmo. É porque, Caio, desde dezembro, quando eu estou perdendo muito dinheiro, desde dezembro que eu venho assistindo pela internet, vários cursos online. Mesmo sabendo que no final do curso vão oferecer cursos pagos. Uhum. Então, mas mesmo sabendo disso, de qualquer maneira, sempre eu consigo absorver alguma informação, alguma coisa. Tanto é que eu não fiz nenhum desses cursos no final, nunca fazia. O seu, eu acabei não só assistindo às aulas online gratuitas, como me interessei de fazer o curso pago, porque só pela chamada do curso online já me chamou a atenção, que seria pelo menos 1% em renda fixa. Então, eu me encaixei 100%, vamos dizer assim, naquele perfil de 1%, pelo menos ao mês, em renda fixa. E assistindo suas aulas, aprendi muita coisa, que o que eu tive lá, foi você das aulas que eu assisti de dezembro para cá, você foi o que passou mais informações nas aulas gratuitas, foi o que deu mais, foi o que nos deu mais. Os outros que eu assisti muitos, viu, de dezembro para cá, os outros que eu assistia não conseguia me dar muita coisa, eu não conseguia evoluir do que eles realmente estavam querendo, ou seja, eles deixavam sempre o grosso para quem fizesse o curso pago. Já no seu caso, nas suas aulas, foi dado coisas demais sem prender a pessoa a fazer o curso pago. Se eu tivesse um pouquinho mais de coragem, vamos dizer assim, só com as suas aulas lá, eu teria continuado sozinho e já daria para ter dado a iniciada mesmo nas aplicações de rendas fixas, né? Concluindo aqui, a gente vai falar sobre taxa livre de risco. Na verdade, a gente já falou, mas eu quero que você guarde esse conceito. O que significa taxa livre de risco? É um conceito fundamental em finanças que representa o rendimento mínimo que o investidor deve exigir para assumir qualquer tipo de risco nos seus investimentos. Então, toda vez que a gente escolhe um investimento, a gente vai fazer aquela famosa análise de risco versus retorno. Então, você tem que pensar assim, vamos supor lá que a Selic ainda esteja em 13,75. Você vai pensar o seguinte, se o investimento mais seguro que tem está me pagando 13,75, por que eu vou investir numa coisa arriscadíssima que está me pagando 15, por exemplo, né? Eu acho que não vale a pena, né? É muito melhor ficar aqui ganhando meus 3,75 sem risco do que arriscar para ganhar 15. E da mesma forma,
a gente fala, né? Se o nosso salário mínimo aqui do nosso investimento é 100% do CDI, nessa situação, se tivesse, né, a Selic em 13,75, o nosso salário mínimo do investimento seria 13,65. A gente não faria nenhum investimento para ganhar menos do que isso. Então sempre você vai ter que exigir mais, porque o investimento mais seguro que tem está rendendo isso, então você tem que ganhar mais de qualquer forma. Então essa taxa livre de risco, todos os investidores milionários, bilionários, eles vão utilizar. E não vão ser só eles, a gente vai utilizar também. Se você não conhecia, a partir de hoje você internalizou isso aqui. E por fim, como é que faz para você ver se o seu investimento está te pagando salário mínimo ou não? Tem esse site que eu gosto muito, que chama Mais Retorno. Aqui você consegue fazer uma comparação de investimentos. E eu coloquei um exemplo aqui, você vai entender muito do que a gente falou até agora, porque a gente colocou do salário mínimo de investimento, a gente falou de fundo de investimento ruim, de previdência privada ruim, que não ganha mais do que o CDI, e essa aqui é uma forma de você identificar. Aqui eu coloquei propositalmente um gráfico que vai pegar aqui, ó, os últimos 12 meses. Então, o que isso aqui está dizendo aqui para a gente? Eu comparei uma previdência da Caixa, né, que tem esse nome aqui, ó, FIC, FI, Caixa, RF significa renda fixa, pós-fixado, 250 previdenciário. Então, eu comparei a rentabilidade desse investimento com 100% do CDI, que é o nosso salário mínimo. Então, olha só que interessante. Os dois, eles têm o mesmo comportamento, né? Só que um rende muito mais do que o outro. Se você for ver, em um ano, 100% do CDI pagou 12,32%. E essa previdência da Caixa pagou 9,89%. Mas por que pagou tão menos assim, né? Porque tem uma particularidade aqui que eu já vou ensinar para vocês, se você tem conta na Caixa. Normalmente, os fundos da Caixa, quando tem esse número aqui, significa taxa de administração. Então, a taxa de administração dessa previdência aqui é de 2,5%. Então, isso aqui é o que você está rasgando por investir nessa previdência ao invés do CDI, que é exatamente essa diferença aqui de rentabilidade que teve, né? Então, através desse site, você consegue ver se o fundo que você tem, que o assessor, o gerente recomendou, é ruim ou não, se a previdência que você tem é ruim ou não. Então, fica aí uma tarefinha para vocês. Façam essa comparação que vocês vão se surpreender. A gente tem alunos aqui que participaram dessa jornada, já identificaram um monte de porcaria e já eliminaram na hora. Então, para terminar, vamos colocar a tarefinha aqui para vocês. Primeiro, você vai abrir uma conta aqui no banco da Ecoval. Lembrando que na live de amanhã a gente vai fazer isso aqui ao vivo com vocês. Mas interessante para quem já puder fazer a abertura da conta, já conseguir fazer sozinho, já faça a abertura, porque lá na aula você vai conseguir fazer o investimento ao vivo ali comigo. E para abrir a conta, eu dou uma diquinha muito boa aqui para você. Quando você vai abrir a conta, tem uma campanha escrito lá, indique um amigo. E aí você coloca o código da pessoa, que no caso é o CPF. Coloca lá o meu CPF no momento que você está abrindo a conta, né? Porque se você já tem aberta, aí já não vai dar. É no momento que você abre a sua conta. Coloca ali o CPF, aí depois a gente vai investir. Vai fazer nosso primeiro investimento, que é o melhor CDB de liquidez diária, que é lá do Daicoval, um banco super seguro, e está pagando 110% do CDI. É uma rentabilidade muito boa para hoje, então por isso que eu estou recomendando esse investimento. E eu vou mostrar para vocês que eu tenho esse investimento também. Vou mostrar todo o passo a passo para vocês. Então, se você investir nesse CDB de liquidez diária, de 110% do CDI, e você colocar no mínimo 10 mil reais e deixar ele lá paradinho por 90 dias, lembrando que você pode tirar a qualquer momento, tá? Mas se você deixar ele por 90 dias, você vai ganhar um bônus de 100 reais. Então, deu os 90 dias, o banco ele viu que você utilizou o código e deixou ele paradinho por 90 dias, ele vai depositar lá na sua conta um bônus de 100 reais. É um excelente incentivo para você começar a investir. Então agora para pensar, quais têm sido os seus frutos, os seus resultados? Você tem sofrido por não conseguir aumentar o seu salário? Você está satisfeito com o que o nosso sistema público de previdência proporciona? O valor da aposentadoria? A qualidade de serviço do SUS? Você já imaginou que em breve você poderá estar dependendo de favores da sua família? Algumas pessoas falam que não precisam investir muito porque elas não querem deixar herança para os filhos, preferem gastar com elas mesmas. E tudo bem, a gente entende se você pensa assim, muito embora a gente não faça dessa forma. Só que, de novo, a melhor
maior herança que você pode deixar é a certeza que eles não vão precisar te custear, te sustentar. Essa com certeza é a melhor herança e muita gente não pensa nisso. Já parou para pensar em quantos problemas você pode evitar no futuro se hoje você tomar a decisão de cuidar corretamente dos seus investimentos? Quantas pessoas você conhece que precisam cuidar dos pais hoje? Ou talvez até mesmo você pode ser essa pessoa. Mas mesmo que isso não aconteça com você, você já pensou se é isso que você deseja estar quando estiver no lugar dos seus pais? Talvez você já tenha essa resposta e deve estar se perguntando: como eu mudo então o meu futuro? E a boa notícia é que é exatamente isso que o método faz. Ele muda o seu presente, mas principalmente o seu futuro. E só quem está participando dessa jornada vai começar a mudar o seu futuro imediatamente. E agora você deve estar curioso para saber as outras partes desse método. Então vamos falar de coisa boa? Só com o que você aprendeu hoje, nessa aula, aplicando a primeira parte do método, você já pode dobrar a sua rentabilidade. Simples assim. E assim que você aprender o método todo, você vai conseguir com muita facilidade e segurança até 30% ao ano. Com investimento seguro. É difícil de acreditar, né? Então agora você tá falando: gente, tá bom, pelo amor de Deus, eu preciso aprender logo esse método. O que eu preciso fazer? Então, para você parar de perder tempo e dinheiro, existe um segredo. Sabe qual que é? Ele se resume na consistência e disciplina. Então, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que você vai ter que se planejar. A partir de agora, você tem que ter um planejamento. Primeiro, você precisa saber claramente qual é o valor que você tem para iniciar seus investimentos. Se você estiver começando do zero, tudo bem. Mas se você tiver vários investimentos espalhados por aí, você precisa reunir esse montante e saber o seu ponto de partida. E em segundo lugar, você vai ter que ter uma meta de aportes mensais. Quanto de dinheiro por mês você vai destinar ao seu futuro e investir de maneira correta. Depois disso, aí sim, na aula 2, que vai ser na quarta-feira, às 8 horas da manhã, a gente vai revelar o segredo do método e te mostrar como é possível ter ganhos astronômicos com o investimento mais seguro do país. E vamos também te apresentar as outras partes do método. Então tem muito conteúdo pela frente. Separa aí papel e caneta, porque a mente de vocês vai explodir. A gente sabe pelo depoimento passado de outras pessoas que fizeram essa jornada. Vocês vão ficar loucos para já começar a pôr em prática tudo que vocês estão aprendendo aqui. Já coloca seu celular para despertar, porque nessa aula você já vai começar a aplicar esse segredinho na quarta-feira mesmo. E se você chegou até aqui, é porque você está muito comprometido com a mudança imediata do seu futuro. Isso já te coloca à frente de 90% das pessoas. Então vamos lá, o que você vai fazer agora? A gente tem algumas tarefinhas, lembra? Então, além da definição do valor inicial dos seus investimentos e dos seus aportes mensais, você vai abrir a conta no banco da Ecoval, utilizando esse código que está aparecendo aqui na tela. É bem simples, basta você baixar o aplicativo e seguindo o passo a passo. E aí amanhã, terça-feira, às 8 da manhã, a gente tem uma live no YouTube, Facebook ou Instagram, você escolhe onde você quer assistir. E essa live faz parte dessa jornada. Nós vamos fazer juntos o seu primeiro investimento, passo a passo, ao vivo, através do banco da Ecoval. Por isso é importante que você já tenha aberto a sua conta, porque daí a gente pode fazer junto. É passo a passo. Não tem jeito de errar. A gente vai estar segurando sua mão ao vivo. Então é isso, a gente espera amanhã, às 8h30 da manhã. Ah, mas uma coisinha muito importante. Se você conhece mais pessoas que precisam arrumar a sua vida financeira, cuidar do dinheiro, do futuro, tomar aquele chacoalhão que a gente deu aqui também, compartilhe o link desse site aqui com elas, ou o link desse vídeo. E mais importante, né? Deixe aqui nos comentários o que você identificou que hoje você faz errado e que pode melhorar. E também coloca aqui nos comentários qual o tipo de investimento que você está mais ansioso para aprender. A gente quer conhecer melhor cada um de vocês que está aqui e quer ver o seu comprometimento. Então não perca a aula amanhã, que a gente vai falar especificadamente sobre o nosso método. A gente vai revelar esse segredinho para você e vamos colocar as outras partes desse método. A gente falou uma partezinha aqui nessa aula, mas tem muita coisa para vir aí. Então é isso. A gente espera você amanhã. Valeu!